Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma vez, é uma alegria, em verdade, em espírito, estar aqui, compartilhando com a igreja. E mais um estudo, sobre o Evangelho, o estudo do Evangelho que Cristo nos legou, nos deixou para a nossa santificação e salvação. Antes de fazer a leitura do texto, que nós vamos estar trazendo hoje, eu gostaria de convidar os irmãos para elevarmos nossas preces aos céus e clamar ao Espírito Santo de Deus. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Teu Espírito Santo, que esteja conosco em mais um estudo do Evangelho, a palavra da salvação. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê discernimento, que Ele possa me usar para levar a palavra, e que essa palavra possa produzir frutos no coração de cada um dos irmãos que estão aqui. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vou convidar os irmãos, as irmãs, para estarmos abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 24 a 27. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Capítulo 7? Capítulo 7. Não, capítulo 7, versículos 24 a 27. Os dois fundamentos. Amém? Amém. Então vou fazer a leitura do texto. A parábola dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então essa é a parábola, chamada parábola dos dois fundamentos. Também, dependendo da tradução da Bíblia, pode ser chamada como a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois alicerces. É uma parábola que está aqui no Evangelho de Mateus, conforme eu trouxe, e também está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, 47 e 49. Essa parábola, o contexto histórico dessa palavra, ela está vindo aqui no capítulo 7, ou seja, logo após Jesus concluir o chamado Sermão da Montanha, que nós temos aqui nos capítulos 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Então, acabado o sermão, Jesus proferiu essa parábola, ou seja, então é uma parábola que Jesus contou não apenas para os seus discípulos, como várias que nós vimos aqui, ou não foi uma parábola que ele contou para os fariseus, os escribas, como tantas outras que nós vimos, mas foi uma parábola que Jesus pronunciou para toda a multidão que estava ali no monte, ouvindo os seus ensinamentos.
E Jesus, contando essa parábola, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui várias vezes, ele utilizou de elementos ali daquela época para estar ensinando mais um pouquinho do seu evangelho, mais um pouquinho sobre o reino. É interessante, nessa parábola, fazendo os estudos para essa parábola, que ela também está no Evangelho de Lucas, só que no Evangelho de Lucas ela está um pouquinho diferente. Está lá em Lucas 6, 47. Ela é um pouquinho diferente, eu vou ler aqui, rapidamente, só para os irmãos entenderem esse contexto histórico que é muito interessante. Olha só, os dois fundamentos, lá em Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então até aqui é igual Lucas com Mateus. Ele está falando daqueles que ouvem a palavra e as praticam. Agora vem um pouquinho diferente no contexto da parábola. Olha só. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então aqui ele está falando que edificou a casa, então que cavou, abriu a terra até chegar na rocha. Já lá no de Mateus ele não traz essa explicação, ele fala daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, diretamente sobre a rocha. Lucas já fala que ele cavou, abriu a terra, abriu vala e até chegar na rocha. E vindo a enchente não pôde abalar. Mas o homem que não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Enquanto lá aqui então falou do homem sensato que construiu a casa sobre uma terra sem alicerces. Enquanto Mateus fala que construiu a casa sobre a areia. E por que essa diferença? O contexto é o mesmo, o ensinamento da parábola é o mesmo, como nós veremos, só mudou, vamos dizer assim, a forma da construção. Isso é muito interessante, porque Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ele escreveu o evangelho para os judeus, para aquele que Mateus era judeu, era publicano, e escreveu para os judeus. Então a forma como ele fala sobre a construção da casa era uma forma mais conhecida pelos judeus. Pela geologia, pelo terreno ali de Israel, eles construíam a casa sobre as rochas, naqueles vales rochosos, naqueles ambientes rochosos. Já Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o evangelho posterior a Mateus, ele escreveu o evangelho dele para os gentios. Ou seja, para aquelas pessoas que não eram judeus, como ele. Lucas não era judeu, Então ele já descreveu a parábola de uma forma em que a edificação já era mais aproximada de como os gentios construíam suas casas, que eles já tinham vamos dizer assim, uma arquitetura um pouco mais avançada, de fazer o alicerce mesmo, de cavar a terra, chegar lá no fundo, aí implantar o alicerce, para depois edificar a casa. Então é só para fazer essa distinção que é interessante, essa pequena diferença entre os dois evangelhos, leva muito em consideração isso, a forma, a prática, de como se escreve e levando em consideração, como eu disse, diferenças geográficas, climáticas que existem entre essas regiões. Mas, mesmo com essas pequeninas diferenças, o significado da parábola permanece o mesmo. Então, tomando por base o texto de Mateus, que eu escolhi, por que eu escolhi o texto de Mateus? Porque Jesus estava falando ali naquele momento para a multidão que acompanhava, então era uma multidão de judeus. E Jesus utilizou, mais uma vez, um contexto que todos conheciam.
Nós já vimos ele utilizando o contexto de, todos esses estudos nossos aqui das parábolas, nós já vimos falar de agricultura, de pecuária, de pesca, de bodas, e agora ele está falando sobre construção. Os judeus, eram eles mesmos quem construíam as suas casas. Então eles estavam entendendo perfeitamente o que Jesus estava falando. Por quê? As construções daquela época eram bem diferentes da noção que nós temos de construção hoje. Hoje nós construímos casas para durarem muitos anos, muitas décadas, né? Ferro, tijolo, cimento e diversos materiais. Eles não tinham isso naquela época. Então as casas que eram construídas pelos judeus, as paredes eram feitas com uma mistura de barro endurecido. Então era um material frágil. Tanto que a gente vê vários relatos de que os ladrões, por exemplo, eles conseguiam cavar a parede das casas para poder entrar e roubar. Os telhados, como nós já, naquela passagem famosa de que o pessoal tira o telhado para descer o homem paraplégico, o telhado também era uma construção frágil, simples, era feita eu até notei aqui, era tipo uma palha mesmo, né? Uma mistura de terra com palha, a palha para dar um pouquinho de peso a terra para dar um pouquinho de peso na palha. Mas era tudo muito frágil, Então quando Jesus está falando ali da construção do homem sensato com o homem prudente, os judeus eles estavam entendendo aquilo perfeitamente. Por quê? Como os materiais eram frágeis, a gente está falando aqui de terra, barro, palha, eles tinham que escolher muito bem o local onde eles iriam construir a sua casa. Porque se eles escolhessem um local errado, por exemplo, perto de um rio que já estava, numa parte já caudalosa do rio, poderiam vir as chuvas, as tempestades, esse rio subir de uma vez e levar a casa embora. Agora, eles também não podiam construir a casa muito longe do rio, porque eles dependiam da água do rio para quê? Para irrigar a subsistência deles ali, as plantações, para dar água para os animais e para levar a água para o próprio consumo. Então, era da cultura dos judeus essa questão da escolha do local da construção da casa. Normalmente próximo ao leito do rio, mas uma parte seca do rio, que mesmo que se viessem muitas chuvas, muitas tempestades e o rio enchesse, como ele já estava na parte mais seca, não ia chegar até a construção. Eles não iriam construir, em terrenos areosos, porque não teria a sustentação para segurar a casa. Então, considerando toda essa fragilidade das construções e o padrão climático lá, que às vezes era muito seco, mas quando vinha chuva, vinha muita chuva e enchia tudo de uma vez, o construtor prudente ele tem que escolher muito bem o local onde a casa vai ser construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos, ou então ele já constrói o alicerce na rocha. Ou seja, ele tem todo um cuidado, ele está sendo prudente ao fazer a sua casa. Já o insensato, ele constrói de qualquer jeito, não faz nada disso, não se preocupa, vai edificando a casa em terra árida, na areia, não se preocupa com as mudanças climáticas, ou seja, ele não tem a prudência necessária, por isso que ele é chamado de insensato. O homem insensato. Então, meus irmãos, dentro de todo esse contexto, a mensagem principal dessa parábola, ela é muito óbvia, ela está muito clara. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. E o que seria essa base sólida? O próprio Jesus, no início da parábola, ele mesmo já nos ensina o que é essa base sólida. Olha lá o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, a base sólida para qualquer construção, para fazer o alicerce,
são as palavras de Jesus, lembrando que ele tinha acabado de falar o Sermão da Montanha, onde que ele traz as bem-aventuranças, onde ele traz um manual de ensinamentos de como aquele que realmente quer seguir a Cristo, que busca o reino dos céus, deve agir. Eu lembro muito bem, pastor Totó, logo no início da minha evangelização, ele falava muito, ele falava: Fred, se tiver que separar uma parte da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, ali você tem a essência, a base de todo o ministério de Jesus. E é o que ele traz aqui nessa parábola, quando ele fala da base sólida, do alicerce. Base sólida, alicerce é isso, é fundamento. Né? Onde que a gente tem que estar fundado, plantado, firmes, é na palavra. E essa expressão, minhas palavras, nós não temos que entender ela restritamente, pensando só nas palavras que ele tinha acabado de proferir no Sermão do Monte. Não. Mas toda a extensão da palavra de Jesus, todo o ministério de Jesus, todo o ensinamento que Jesus nos trouxe, toda a Escritura, quando a gente lê as Escrituras, tendo Jesus como a chave hermenêutica, como a pedra angular, como a base de toda a Escritura, tudo isso é a palavra de Jesus. Toda esta é a nossa base, onde nós devemos estar fundados, fundamentados. As Escrituras, quando eu digo todas as Escrituras, porque, como eu falei, quando a gente estuda o Antigo Testamento, mas tendo Jesus como a chave hermenêutica, as Escrituras também nos trazem esse fundamento. Tanto que tem uma passagem de Isaías, que eu vou ler para os irmãos agora, que traz perfeitamente isso que nós estamos estudando. Lá em Isaías 28:16. Eu vou ler aqui e os irmãozinhos vão lembrar, porque essa é uma passagem muito conhecida. Quando Isaías diz... Isaías 28:16. Ele profetizando, em nome de Deus. Profeta ungido. Profeta que traz muitos ensinamentos. Ele diz lá no capítulo 28, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Isso aqui, meus irmãos, Isaías já estava profetizando a vinda de Jesus. É a pedra, é Jesus, é Cristo, é a palavra, é o Evangelho. Não precisa ter uma interpretação restritiva, não vamos restringir essa interpretação dessa palavra tão bonita ao Sermão do Monte, que é da maior importância, mas podemos considerar que a base, o fundamento, a pedra é Jesus, é o Evangelho, é a sua mensagem, e o Espírito Santo cravou isso no coração daquelas pessoas naquele momento que escreveram o Evangelho, que essa passagem de Isaías ela é citada várias vezes no Evangelho. Pedro cita essa passagem lá em 1 Pedro 2,6. O apóstolo Paulo cita essa passagem em Romanos, e depois eu vou falar, ele faz uma colocação muito parecida lá em Coríntios, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então não há dúvida nenhuma de que a base central dessa parábola, desse ensino, é Jesus Cristo. Ele fala as minhas palavras, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, ele está falando dele, estas minhas palavras. Eu estou falando, sou eu sou a pedra, esse é o fundamento, esse é o fundamento da nossa igreja, esse é o nosso fundamento, Jesus Cristo. A igreja que não prega sobre Jesus como Deus encarnado,
crucificado, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar do pecado, não é uma igreja que possa se dizer cristã. Essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento. Amém? Amém. Então, além desse ensinamento central dessa parábola, ela também traz algumas lições interessantes que eu trouxe aqui para os irmãos. Olha só, primeiro, Jesus está falando de construção, né? Construindo casas. Então, o que seria para nós essa construção? A nossa casa que moramos? Não. Essa construção, meus irmãos, é a nossa vida. A nossa vida é a nossa jornada aqui nessa terra. Nós temos Cristo como fundamento e vamos. O pastor Totó gosta de falar muito assim, né? Vamos caminhando aqui nessa vida. Tijolo a tijolo, dia a dia, construindo a nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo, porque não é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. Ele nunca falou que seria fácil. Mas é no dia a dia, é através da oração, através da leitura das Escrituras, através de você ouvir uma palavra que seja verdadeiramente cristã, uma palavra que seja verdadeira, que não traga engano, que vocês possam saber quem está proferindo aquela palavra, se não é, os lobos em pele de cordeiro. Então é essa a construção, é a nossa vida. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada, cada palavra, cada pensamento, cada desejo, cada atitude, realização, desde que tenhamos a nossa base, o nosso fundamento em Cristo. Então eu acho que essa é uma lição bem clara na palavra. Quando está falando de construção, ele usa a parábola pegando ali o contexto da casa, mas essa casa é a nossa casa espiritual. Nós vamos construindo ela dia a dia, sempre com Cristo. Outra lição dessa parábola, que está logo no início dela, quando ele fala assim, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. E as pratica. Então aqui ele está ensinando que não adianta apenas ouvir. Não adianta apenas ir, sentar no banco da igreja, ouvir o pastor, ouvir o pastor no YouTube ou onde quer que seja, mas se não praticar. Muitas pessoas elas apenas ouvem a palavra e acham que já é o suficiente, mas Jesus ele nos ensina que é preciso praticá-lo. Praticar é o quê? É ser prudente ao ouvir as palavras, entender que Jesus é o único fundamento sobre o qual se deve construir a nossa casa espiritual. Não é praticar, muitas vezes muita gente fala assim, praticar são as obras, eu vou ser salvo pelas obras. Existe muita dificuldade ainda em algumas pessoas em entender que nós somos salvos pela graça. A graça de Deus para a nossa vida. Agora, as obras, elas são praticadas quando a gente tem a palavra, quando a gente tem o fundamento, ele se assar dentro da gente mesmo, porque aí, como Jesus nos ensinou, nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então essas obras elas vão ser naturais. Isso é a prática, é o exercício do Evangelho, é a misericórdia, é o amor, é entender que quando a pessoa está ali, talvez afastada, é porque ela ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cristo, ou não teve a palavra correta que a levou a conhecer a Cristo, ou ela ainda não teve o sofrimento necessário para buscar a Cristo. Cada caso é um caso. Então nós temos que ter a sensibilidade de sabermos que talvez, se for da vontade do Espírito Santo, seremos nós que vamos levar essa palavra para aquela pessoa, desde que estejamos praticando o Evangelho. Então essa é outra lição que nós temos aqui na parábola. E eu até anotei o que eu falei quando Paulo fala sobre todo esse fundamento, lá em 1 Coríntios 3:10,
Interessante essa palavra do apóstolo Paulo também. Quando Paulo está falando aqui, olha o título, a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo ele utiliza essa palavra, essa parábola que nós estamos estudando, para trazer esse ensinamento de que o fundamento é um só, é Jesus Cristo. Ele lançou o fundamento. A pessoa está fundada, ela está alicerçada em Jesus Cristo. Agora outro pode vir e edificar. Como eu falei, a construção ela é passo a passo, é tijolo a tijolo. Então foi lançado o fundamento no meu coração. Vem o pastor Totó e edifica, vem um outro pastor e edifica mais um pouco, ou vem um louvor e edifica mais um pouco, e assim nós vamos caminhando. E assim nós vamos caminhando. Mas é igual o apóstolo Paulo fala, mas o fundamento é um só. É Jesus Cristo. Agora a edificação, ela vai no caminho, às vezes cai um tijolo, às vezes é colocado meio fora do esquadro ali, um ensinamento mais ou menos ali que você fica meio na dúvida, mas depois o Espírito Santo acaba mostrando, acaba dando discernimento, acaba nos ensinando. Né? Mas é importante sermos praticantes, porque é só praticando é que essa construção ela vai avançar. Outro ensinamento interessante, importante que essa parábola nos traz, que Jesus fala aqui, só tem dois tipos de construtores, o insensato e o prudente. Então, meus irmãos, não adianta vir classificando, querer classificar o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, que é hierarquia, isso, aquilo. Jesus nunca falou nada sobre hierarquia. Várias vezes ele fala apenas de duas figuras, né? Insensatos e imprudentes. Quando Jesus fala lá da porta estreita e da porta larga, é a mesma coisa. A porta estreita para os prudentes, a porta larga para os insensatos. Não tem porta do meio, não tem porta mais ou menos, não tem portão, portinha. Não, é larga e estreita. É a estreita para os prudentes e a larga para os insensatos, que estão indo para o caminho da perdição. Lá na parábola que nós já estudamos aqui, a parábola do semeador também, ou é terra boa ou é terra rochosa, não tem meio termo. Né? Porque quando fala espinho, rocha, que a semente cai no espinho ou cai na rocha, é o mesmo tipo de terra. Agora, quando ela cai na terra boa, ela vai frutificar. São dois tipos, não tem meio termo. Qual foi outro? Outra parábola que nós já trouxemos aqui, das 10 virgens. Eram 10 virgens, mas só tinham dois tipos. As prudentes e as nécias, ou insensatas. Não tinha as mais ou menos, não. Tinha meio termo, não. Eu sou um pouco prudente, um pouco insensata. Aí eu sou de Cristo, mas eu gosto também no Paranauê ali, no diferente. Né? Eu gosto de Cristo, mas eu gosto de ir ali tomar um passe. Né? Eu sou de Cristo, mas eu vou ali, sei lá. Nós temos muitos exemplos, vamos nem entrar em exemplos, não, para não cometermos aqui qualquer equívoco, mas o que eu quero dizer é que os irmãos entendam que não tem meio termo para Jesus. Uma pessoa é prudente, está no fundamento certo, ou ela é insensata e está no fundamento da areia. Né? Não tem terceira opção, meus irmãos. É isso que a parábola nos mostra, e vários ensinamentos de Jesus também nos mostram. Outro ensinamento que traz essa parábola dentro de todo o contexto da construção. As diferenças aparecem nas tempestades. Na parábola, tanto aqui quanto em Lucas, toda a diferença nessa construção e tudo isso que nós estamos falando vai aparecer na tempestade. Porque quando nós temos Cristo como fundamento,
Pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, pode vir o sofrimento, pode vir a dor, pode vir qualquer tipo de situação, que a casa não vai cair, a construção não vai desmanchar. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir a trovoada, tudo isso. É a fé que excede todo entendimento. Ou seja, você pode estar ali passando por uma situação difícil, mas Jesus, ele dá o alento. O nosso fundamento nos mostra que nós vamos superar. Porque aquele que está conosco já venceu na cruz do Calvário. Então, não é enquanto o sol está brilhando, que está tudo bonitinho, que nós vamos ver se a casa foi edificada no fundamento certo, não. Porque quando está tudo bem é fácil, né? Quando está tudo bem é muito fácil. E muita igreja prega isso hoje. Muita igreja, essa teoria da prosperidade é muito isso. É querer mostrar para as pessoas que elas têm que buscar uma vida próspera. Mas não a próspera em amor, mas próspera financeiramente, né? E aí quando vem, aí você baseia a sua construção nesse fundamento de prosperidade. Quando vem a tempestade, quando você quebra, aí tudo desmorona, aí você põe a prova, você questiona, mas não foi isso, então Deus não existe, ou Deus não é bom, ou Deus não é isso, ou Deus não é aquilo, como se o Evangelho em algum momento ensinasse que essa prosperidade ela seria aqui nessa vida. E não, a prosperidade é na vida futura, é no reino de Deus, é a prosperidade de amor. Não prosperidade nessa terra. Nessa terra nós vamos ter tempestade mesmo. O rio vai subir e as coisas vão acontecer, meus irmãos. Mas quando o fundamento está bem edificado na rocha, pode vir tempestade que for, pode vir problema que for, que a construção não vai cair. E a última lição que a gente traz dessa parábola é que todo o mérito de tudo que acontece em nossas vidas, todo o mérito por essa construção prudente, essa construção com base sólida, é de Jesus Cristo. Nós não temos mérito. Nós não devemos puxar para nós, tentar buscar para nós qualquer mérito na construção da nossa vida espiritual. Pensar, se nós acharmos que nós é que somos os responsáveis pela a nossa edificação, ela está fundada na areia. Ela não está fundada na rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo, em suas palavras. O ímpio é que confia na sua própria capacidade e acha que isso o livrará. Já o prudente, ele entende que nenhuma das suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um bom construtor. Diante das provações que eu acabei de falar, das tempestades, diante das provações, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Então a areia aqui nessa parábola nós podemos entender como a nossa capacidade humana. Apenas a rocha pode manter a nossa casa de pé. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus quando chegar a nossa hora de irmos para o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então essa era a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. Espero que todos a recebam com alegria, com amor, e que todos nós possamos ter a certeza que o nosso alicerce é Jesus e que Ele é responsável pela construção da nossa vida espiritual. Amém?